Doutor Rodrigo Menezes, um dos responsáveis jurídicos do Vila Nova, né, da atual gestão, começou lá do início com a turma que está aí administrando o Vila, para bater um papo com a gente aqui na Band News Goiânia, nas Férias do Esporte. Antes de mais nada, vou falar boa tarde, embora a gente vá subir o material para o YouTube, né, a pessoa vê a hora que quiser, mas boa tarde, bom falar contigo, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo, boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite aí, pegando esse finalzinho de ano aí, esse recesso, aproveitando o recesso do judiciário aí, a gente tem uma folguinha, a gente bateu um papo aí. Um ano que foi tranquilo, né? Negócio de mexer com um clube de futebol não dá trabalho, é coisa simples para departamento jurídico, né, Rodrigo? Tranquilo, né? A gente não tem problema. O meu cabelo há 4 anos atrás eu estava o dobro do que está agora, mas é gratificante, né? A gente trabalhar com o que gosta, com que a gente se sente bem e a gente fica feliz, né? A gente trabalha bastante, mas quanto mais organização a gente vai conseguindo fazer, o trabalho vai sendo mais fácil de ser feito, né? Ele vai caminhando de uma forma mais tranquila. Foi um ano, né, difícil para o clube em geral, mas a gente conseguiu superar um ano de bastante aprendizado, né? E a gente continua nessa caminho de organização, de austeridade. Nesses 4 anos aí a gente continua. E que 2024 vai ser do mesmo jeito. Conta para mim o seguinte, então, Rodrigo. Como é que você avalia, juridicamente falando, o 2023 do Vila? Venda seu peixe, como é que foi o trabalho de vocês? O que vocês já conseguiram de resoluções para o Vila Nova? Como é que foi o 2023? Assad, nós assumimos, né, o clube aqui em dezembro de 2019 para iniciar a temporada de 2020. A gente sempre fala, né? Então, assim, a gente nem adianta, eu acho, que ficar repetindo, sempre falando, da forma que a gente pegou. Todo mundo sabe da forma que a gente pegou o clube aqui, terra arrasada, né? Dívidas, uma em cima da outra, vários acordos feitos a toque de caixa, jogando para 2020, né? Sabedor que a gente não conseguiu, que o clube não teria condições de cumprir aqueles acordos. O plano trabalhista do clube com 10 parcelas em atraso, mais de R$1 milhão atrasado. A gente assumiu e 3 meses de gestão veio a pandemia, né? Então, sim, a gente disputou um campeonato goiano, disputou uma Série C, fomos campeões dentro de uma pandemia. A gente não sabia nem quando é que o futebol ia voltar e a gente conseguiu tocar ainda. A gente perdeu toda a cota da Copa do Brasil de 2020 para colocar em dia algumas situações, né? E desde a primeira entrevista que eu dei em 2020, sempre foi a mesma coisa. A gente vai atacar as dívidas, vamos saneá-las, vamos parcelar dentro do que o clube consegue, mas a gente precisa de uma organização. Você lembra muito bem desse que eu falei, a gente precisa organizar internamente, cessar novas ações, cessar as novas dívidas e fazer uma organização administrativa, financeiro, RH, contabilidade, jurídico, todo mundo caminhar da mesma forma, né? Então, assim, não adianta o jurídico fazer o que pode, sendo que a gente continua fazendo dívidas. Não adianta o financeiro fazer um trabalho, sendo que o RH não está alinhado. Então, desde o início, a gente sempre teve essa ideia. Organizar o clube, né? Organizar, trazer um jurídico interno. A gente tem um jurídico interno também, a gente presta o serviço de forma jurídica, mas também tem um advogado interno aqui para qualquer demanda. Então, alinhada a essa questão das dívidas, né, dos parcelamentos, a gente conseguiu caminhar bastante nessa questão da organização do clube, de não criar mais dívidas. Eu até mandei para o presidente na semana passada, eu não tinha a certidão quando a gente entrou. Porque quando a gente entrou, a certidão trabalhista do clube, lá você tira a certidão no site do Justiça do Trabalho, ela aparece todos os processos ativos que tem no seu CNPJ. Em 2020, quando a gente assumiu, devia ter uns 140, 150 processos ali. Só que muita gente vem entrando ainda. Por exemplo, em 2019, todo mundo foi para a Justiça, né? Então, assim, no auge ali de 2021 para 2022, a gente chegou a ter 210 processos ativos na certidão do Vila. Então, você pensa em trabalhar em 210 processos todos os dias ali. Eu tirei a certidão anteontem, nós estamos com 96. Né? Então, sim, menos da metade. Então, sim, vários desses processos já estão. Muitos deles não foram arquivados ainda, porque falta algum tributo para ser pago e tudo, mas, tipo assim, a gente chegou a ter mais de 200 processos há 2 anos atrás. Hoje a gente tem 96. Eu acompanho o jurídico do clube aqui, deve ter uns 10, 12 anos, não ativamente, mas acompanhando como conselheiro. A gente nunca teve a certidão com menos de 100 processos. Né? Então, essa é a primeira vez. E é o caminho, né? É o caminho. Devagar, mas é o caminho. E esses cerca de, vamos arredondar aí para 90, cerca de 90 processos
são tudo coisas antigas, seria isso? Todos são antigos. De 2020 para cá, antes de vir para cá, eu estava até tentando lembrar na minha cabeça aqui. Da nossa gestão, nós tivemos, se eu não me engano, 6 processos trabalhistas nesses 4 anos. 6 processos trabalhistas apenas. É algo normal que acontece, o clube é um empregador muito grande, tem mais de 140 funcionários, né? Então, é o risco de qualquer empregador ter uma outra ação trabalhista. Se eu não me engano, foram 6 ações trabalhistas mesmo. 2 de atletas, né? 2 de membros da categoria de base. Na época da pandemia, a gente não conseguiu, teve uma questão do governo de suspender os contratos, né? Naquela paralisação. Quando a gente começou a retornar, o clube não tinha condições de manter, né, esses funcionários. A gente tentou fazer alguns acordos, eles entenderam por ir para a justiça. Todos já foram resolvidos, né, e tivemos 3 processos de funcionários. Porteiro, da limpeza, então foram totais 7 processos. Todos eles já foram resolvidos, todos eles já foi feito acordos, praticamente todos já foram arquivados, nenhum virou execução, nenhum está no plano, né? Então, da nossa gestão, foram apenas 7 processos, todos já resolvidos. Então, esses da certidão, todos são de 2019 para trás. E assim, o que chama a atenção, né? Porque às vezes eu mesmo, e você mais do que ninguém sabe disso, porque o que eu te encho o saco também é uma grandeza para poder, para você me explicar as coisas, porque chega nas questões jurídicas é mais complicado para a gente entender. Então, vira e mexe, você sabe que eu fico te pentelhando para você me explicar as coisas. Mas assim, o que me chama a atenção, Rodrigo, é que do chamado passivo, que o Vila deve à atual gestão, através de você, dos demais companheiros de departamento jurídico, doutor Paulo Henrique, todo mundo, vocês já economizaram ou quitaram ou acertaram cerca de 15 milhões de reais. Vocês diminuíram 15 milhões de reais da dívida que o Vila tem. É isso mesmo? Mas a gente for fazer uma soma, né, do que a gente reduziu, não necessariamente a gente pagou esses 15 milhões, que a gente consegue bons deságios, bons acordos, mas a redução, né, chega a esses 15 milhões tranquilamente. Do que já foi pago, do que foi reduzido, talvez dívidas. A gente chegou quando a gente assumiu, a gente fez um pente fino em alguns processos, diversos processos, o clube já tinha pago, tinha os comprovantes, mas o pessoal não fazia comprovação daquele pagamento. Então a gente tinha lá, demonstrava aquele pagamento e ia reduzindo. A gente teve uma briga assim, tremenda, uma grande vitória judicial, se não me engano, de 21 para 22, um processo dos sindicatos atletas, um processo milionário, uma das maiores ações que o clube tinha. E aí a gente tinha os comprovantes aqui no clube que 90% daquela ação tinha sido paga. E à época própria não foi feita aquela comprovação, né? Então a gente fez esse levantamento, além dos vários acordos que nós já fizemos, essa questão de levantamento de dívidas que já foram pagas. A gente fez um levantamento muito minucioso aqui também, desde 2021, do FGTS. A gente tinha um problema de FGTS em aberto que da década de 80, para você ter uma ideia. Então, a gente foi fazendo um levantamento, porque algumas dessas pessoas já haviam recebido esse FGTS através de acordos judiciais, né? Então, e continuava em aberto. Então, a gente teve que fazer um levantamento. O clube, antigamente, fazia o pagamento da FGTS, mas não individualizava o funcionário de forma correta. Então, pagava, mas esse dinheiro não ia para o funcionário. A gente teve que fazer um levantamento de toda essa situação. Então, são várias, né, situações pontuais que a gente vem levantando. E, de uma forma geral, a gente já conseguiu reduzir esses 15 milhões mesmo. E aí a gente está falando, nós estamos tratando de uma questão de um geral desde que vocês assumiram. Você teria aí na cabeça, por exemplo, qual foi a maior vitória do jurídico em 2023, por exemplo, de todo o trabalho que vocês tiveram? Vocês chegam até você, doutor Paulo Henrique, vocês conversam entre vocês e falam, pô, essa foi uma grande vitória mesmo para a gente. Você tem alguma de cabeça aí, Rodrigo? Olha, Massad, a gente, do ano passado para cá, a gente conseguiu fazer bons acordos. Financeiramente, eu acho que esse ano a gente fez muitos acordos, mas não, talvez, aquele a gente reduziu uma grande dívida. A do Michel Alves foi esse ano ou foi o ano passado? Foi quase 1 milhão, né? A do Michel Alves a gente terminou de quitar esse ano, mas como ela vinha sendo paga, ele era o primeiro da fila, o mais antigo, não, ele vem recebendo desde anos recebendo. A gente encerrou a dele esse ano, a nossa ação superior a R$1 milhão. Agora, se você for colocar, qual que você acha a grande vitória? Nós conseguimos aprovar o segundo plano de trabalhos do clube, né? A gente tem um antigo que se encerra agora no final de 2024 para 2025, ele se encerra, se eu não me engano tem mais 5 ou 6 execuções nele apenas, para ser encerrado, e a gente conseguiu aprovar um novo esse ano, que são as execuções mais recentes, né? 2018, 2019,
que tem 42 pessoas listadas nessa lista. A gente conseguiu aprovar esse segundo plano, a gente vem pagando ele junto com o antigo, mas eu acho que a principal vitória mesmo que a gente conseguiu foi aquela aprovação do plano cível, né, que saiu semana passada. O Hugo até postou, né, no Twitter. Isso, o próprio Hugo postou, porque assim, é uma questão muito diferente. O plano trabalhista, o Vila já tinha, e diversos clubes no Brasil têm. Agora, o plano cível é algo muito raro de ter, né? Alguns clubes têm, acho que o Botafogo, o Vasco, mas clubes que são SAF. Então, eles utilizaram a lei da SAF, né, que ela traz a possibilidade desse plano cível por 6 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. E a gente conseguiu convencer que a justiça demonstrar que essa lei da SAF também se aplicava à associação, que é o caso do Vila Nova. Então, a gente foi um trabalho muito minucioso. Desde 2021 a gente conversou com o presidente do Tribunal de Justiça, com a ajuda de alguns desembargadores vilanovenses também, né? Nosso trabalho de todo o departamento jurídico interno, também o do nosso escritório com o Dr. Paulo Henrique, a gente apresentou esse plano e conseguiu convencer. Na semana passada o Tribunal de Justiça aprovou o plano cível do Vila Nova, que é algo inédito no futebol para a associação, né? Então, a gente vai agora, a partir de janeiro, a gente começa a pagar também mensalmente, junto a todas as dívidas cíveis do clube, né? E durante 6 anos o Vila vai pagar esse pessoal parcelado. E chegando ao final dos 6 anos ainda tiver dívida, você pode prorrogar por mais 4. Então, se você fala perto poder escolher, eu penso que colocaria essa questão do plano cível, né? Então, hoje, trabalhista e cível, a gente não vai sofrer nenhum tipo de problema com questão de penhoras mais. Eu vou passar para o lado da parte tributária também, mas é só para poder não perder o fio da meada, Rodrigo. O Vila deve o quê na parte cível? Seria em torno de uns 4 milhões? Seria isso? E a parcela fica mais ou menos quanto mensal do cível? O plano que nós apresentamos, vai haver, né, a atualização desses valores, mas chega a 4 milhões, beira os 4 milhões. O plano foi aprovado da seguinte forma: de dezembro a fevereiro, a gente vai pagar 25 mil por mês. E de março a novembro, 35 mil, né? Tendo em vista que já começa a entrar a receita do Campeonato Brasileiro, então a parcela é um pouco maior. Entendi. E então aí junta isso com as parcelas que já são pagas dos acordos do lado trabalhista. E eu estou te perguntando isso que é até para o torcedor também entender, que fala, o clube vai receber não sei quantos milhões de TV, não vai receber não sei quanto de liga, para o pessoal entender que não é o dinheiro todo para o futebol. Além da despesa do dia a dia do clube, tem esse lado também que vocês trabalham para poder quitar as dívidas. Então, parte das receitas do clube mensalmente já são destinadas diretamente para isso. Por isso que eu estou te perguntando, para deixar claro para o torcedor. Né? Eu acho importante, Massado. Nós estamos aqui, todos somos torcedores também, mas a gente passa aqui para dentro e tem essa noção. São obrigações do clube. Não adianta. Para que eu vou pagar isso aqui? Vamos deixar de pagar. Amanhã vai penhorar a conta do clube. O que vai adiantar? Vamos usar esse dinheiro para contratar alguém. Vai penhorar o salário, a gente não vai conseguir pagar o salário de ninguém. Né? Então, assim, hoje a gente paga 140 mil para a Justiça do Trabalho todo mês, 140 mil, todos os 12 meses do ano. Vai iniciar esse plano cível agora, pagando 25 mil, depois 35 mil. A gente tem alguns acordos que são paralelos também, por exemplo, na CNRD, a gente tem diversos processos lá que a gente vem pagando. A gente tem um acordo com o Santos, aquele processo, né, imenso que a gente tinha também de quase 500 mil reais. O Fernando e o Stefano Yuri, né? São 2 atletas, isso. Então, todo mês aqui a gente paga 15 mil reais para o Santos. Todo mês a gente paga. E até 2025 a gente vai pagar esses 15 mil. O Ceará resolveu? Então, o Ceará resolveu com aquela ida do Formiga. Isso, né? Então, foi uma grande negociação. A gente matou, zerou aquela dívida. Né? Mas a gente tinha outras dívidas lá também. Dívidas, algumas pequenas, né? Pequenas, assim, 50 mil, 80 mil para um, 100 mil para outro. Né? A gente vai ter que resolver. Então, a gente vai, dentro da CNR, a gente precisa fazer esses parcelamentos. Conforme vai explodindo, a gente faz os acordos. Né? A gente, uma hora ou outra, também vai chegar para a gente resolver uma questão do Corinthians também. Né? Tem uma ação do Corinthians na CNRD que a gente vai precisar resolver. De quem que é? De qual jogador? Do empréstimo do Alan Mineiro. Não foi resolvido à época. A gente vai precisar resolver também. Então, assim, como sempre, né? Apagando fogo, resolvendo problemas, porque não adianta, pessoal. Não vamos pagar essa do Santos, vai bloquear, vai meter um transfer bank no clube. Não vamos pagar essa trabalhista, vai penhorar as contas do clube. Então não adianta, o caminho é esse, até a gente conseguir resolver, porque senão o clube nunca vai conseguir caminhar. Daqui a pouco eu vou fazer um geralzão, porque pelas minhas contas nós já estamos beirando aí só para poder pagar a dívida antiga, pouco mais de 150 mil mês. Né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer, porque agora eu quero entrar na parte
que também é embaçada, né, doutor Rodrigo, que é a questão do tributário. Esse também é pesadinho para o Vila, né? Esse é o que a gente vem sofrendo, né? Durante o ano de 2023, o presidente Hugo deu algumas entrevistas falando, né? Falou, hoje eu não posso movimentar nada na conta que eu estou com uma penal de 1 milhão. Essas são as dívidas tributárias, porque as cíveis e trabalhistas o que a gente saneou. E agora, né, o nosso problema é que é dívida tributária. São dívidas tributárias do quê? INSS, que não foi recolhido, né? FGTS, algum imposto de renda que foi retido e que não foi recolhido, multas, justamente, aqui, para quem não sabe, você não pagou um 13º em dia e houve uma fiscalização, ele te aplicou uma multa. Se você não recolheu o FGTS em dia, ele te aplicou uma multa. Isso vai gerando multa e só vai acumulando. Então, hoje a dívida tributária do Vila, a gente tentou fazer uma simulação esse final de ano para ver se a gente conseguiria, né? A dívida está quase 25 bilhões de reais, dívida tributária do clube. Então, a gente fez todo esse levantamento, é uma dívida altíssima. Por quê? Só vem aumentando, aplicando multa e aumentando. Lembrando que o Vila chegou a aderir o Profut, né, de 15 para 16, tirou as certidões, até ela que tinha o patrocínio da Caixa. Só que posteriormente parou, depois que o patrocínio da Caixa saiu, pararam de pagar os parcelamentos, a gente perdeu o Profut e toda essa dívida volta com multa novamente. Então a gente chegou a fazer uma simulação, deu uma parcela superior a R$200 mil por mês. Nossa. Algo que inviabilizaria totalmente o clube, né? Se a gente não tivesse nenhuma outra dívida, ok, a gente pagaria esses 200 mil. Só que se a gente for somar 140 do trabalhista, agora a gente for colocar 35 da Silvia, já dá 175. Se você coloca os 15 do Santos, já dá 190. Fora os outros acordinhos aqui, já deu 220 mil por mês. Né? Mais 200, quase meio milhão, né? Porque aí junta mais esses 200 do tributário, dá quase meio milhão por mês. Aí fica inviável, de fato, né? Então, sim, viabilizaria o clube, não teria como. Né? Não foi falta de vontade. Porque a gente só conseguiria um parcelamento por 60 meses. Então, pelo valor da dívida, ficaria muito alto. A gente foi obrigado também agora a aderir um refis que a Prefeitura Municipal, né, que o município de Goiânia trouxe agora no final do ano, a gente teve que fazer também aderir, porque a gente precisa pegar algumas certidões, alguns alvarás do OBA, e eles só liberam se você tiver a certidão. Então a gente foi obrigado a aderir também. Na semana passada a gente pagou um boleto aqui de R$115 mil só para aderir ao refis, né? As parcelas foram menores, mas só para aderir a gente teve que pagar, ou a gente pagava, ou a gente não poderia usar o OBA ano que vem. Então, sim, para o torcedor entender qual que é a realidade do clube, né? A dificuldade que tem para a gente tocar a situação aqui. Já nos encaminhando para o final aqui, já vamos aqui para quase 20 minutos de entrevista, doutor Rodrigo. Uma conta, é claro que essa conta todo dia ela muda, né? Porque vocês vão pagando dívidas, vão abatendo e tudo mais. Mas hoje, então, o Vila deveria, nesse passivo aí da parte jurídica, em torno de quanto? 25 milhões do tributário, mais 4 que já está negociado da cível, e trabalhista ainda tem em torno de quanto? Porque, por enquanto, já deu 29. O trabalhista, quando nós apresentamos o último plano, ele estava em cerca de 12 milhões. Certo? O plano novo. Nós pagamos esse ano cerca de 2, nós já reduzimos 2, então sobrou 10. Só que existem algumas ações que ficaram pendentes, que a gente veio recorrendo, veio ganhando tempo com elas, cerca de 10 ações que elas estão começando a chegar agora. Então, provavelmente vai entrar mais 2. Então, a gente pode colocar mais 12 milhões aí trabalhistas, que deu 29, vai aí para 41 milhões, né? Mais aqui a do município, que era cerca de 6 milhões, 47. 47 milhões. Beleza, isso aí é só para o pessoal entender o que é a dívida desse lado jurídico do Vila, seja trabalhista, cível, municipal, tributário, enfim. Uma outra questão, desse tributário, para a gente matar esse assunto aqui, o que dá para ser feito, doutor? Olha, Massad, infelizmente, todos esses processos estão em execução, né? Não tem a que fazer defesa, recurso. Boa parte desses processos são muito antigos, tem 15, 20 anos esses processos. Então, o que a gente pode fazer é evitar as penhoras, né? Evitar as penhoras. Tem as medidas jurídicas ali para evitar a penhora e evitar que seja pego de surpresa qualquer tipo de bloqueio. Alguns processos mais recentes, a gente está prestando defesa, está recorrendo, justamente igual eu te falei. Muitas das vezes o clube era condenado, sendo que tinha um documento para comprovar aqui. Então a gente está trazendo essas situações, principalmente a questão de FGTS, comprovando que foi recolhido. Alguns acordos nós fizemos na justiça, comprovou, falou, está aqui, ó. Então eu não posso ser autuado pelo FGTS, que eu já resolvi ele aqui na Justiça do Trabalho. Né? Então o que a gente pode fazer é isso, né? E sempre fazendo aquela estratégia para evitar chegar o bloqueio aqui no clube.
Para terminar contigo, previsões, planos, futuro. O que você imagina para o jurídico do Vila, para o Vila Nova, visando 2024 nesse aspecto? O que vocês estão projetando para o futuro, doutor? Olha, Massad, agora nós com esses 2 planos trabalhistas, nós cessamos o problema trabalhista, que é por isso que é onde tem a execução mais rápida, né? Ela é execução rápida, ela chega penhora, ela chega no seu patrocinador, vem aqui na bilheteria. Então esse é o que a gente precisava atacar primeiro. Ano que vem a gente tem a previsão de conseguir terminar o plano antigo, de quitar as últimas, tem 5, 6 execuções lá, a gente quitá-las, focar tudo nesse plano novo, né, que eram 42 credores, a gente pagou já 10, falta 32, mas agora vai chegar mais 10, né, que ficaram para trás. Começar a pagar esse cível, começar a fazer alguns acordos, porque o cível, muita gente pergunta, qual que é a dívida? O que o Vila deve cível? Cheque que deu sem fundo, algum aluguel que não pagou, né, algum empréstimo que fez, alguma empresa que foi contratar para prestar um serviço que não foi pago. São essas situações. Então, sim, são dívidas, algumas pequenas, dívidas de 15 mil, 20 mil, 40 mil. A gente pretende quitar essas dívidas pequenas cíveis ano que vem já com esse parcelamento. Né? E a gente trabalhar também para ver uma possibilidade, se há uma possibilidade de sair um parcelamento exclusivo, né, dessas tributárias para os clubes de futebol. Existiu o Profut, ainda existe, você não consegue aderir mais, né, e há uma previsão, há uma esperança de que esse atual governo federal tenha um novo Profut, né, um novo parcelamento para os clubes aderirem, que aí ele tem um plano maior. Porque 5 anos a gente tem um parcelamento muito pequeno, a gente não consegue pagar. Então, talvez vir um novo parcelamento de 10, 15 anos, a gente conseguiria aderir, né, e cessar todos esses problemas. Então, a ideia nossa com o presidente Hugo é isso, é sanar o clube, resolver, acabar com o problema de penhora, de dificuldade de... Penhora de bilheteria acabou, né? Cessou, não tem mais aquele problema aqui, em patrocinador também, mas a gente precisa movimentar a conta do clube algumas vezes, a gente fica impossibilitado, né? Então, o próximo passo do ano que vem é seguir com esses planos já ativos, né, e trabalhar tanto politicamente como juridicamente também para a gente conseguir sanar essa questão das dívidas tributárias também. Algo que não te foi perguntado, que você gostaria, considera interessante de falar, pode ficar à vontade, o microfone da Band News Goiânia das Férias do Esporte está aberto para você, Rodrigo. Olha, Massad, é só reforçar mesmo o que a gente sempre pede, ajuda do torcedor, entendimento do torcedor, né? Obviamente que todo mundo ficou muito insatisfeito com esse termo de temporada, né? Eu até brinco, eu fiquei 1 semana sem sair de casa, sem conversar com ninguém. Então, assim, se o torcedor ficou arrasado, pense nós aqui que somos torcedores e que estamos aqui doando nosso tempo, né? Ajudando o dia a dia. Mas a gente tem que seguir a vida, aprender. Fizemos a melhor campanha da história do clube. Fazer 61 pontos é muito difícil, né? Se fosse em outros anos a gente tinha conseguido acesso, não conseguimos. Vamos para 2024 e reiterar, ajuda o torcedor, entendimento, fazer o sócio, comprar a camisa do Manta Virada, estou usando aqui o Manta Virado novo, aderir, comprar o Manta Virado no clube. São pequenas ajudas que fazem o clube caminhar nessa situação. A gente tem a dificuldade, todo mundo sabe, nosso orçamento é pequeno em vista dos nossos rivais, né? Mas a gente demonstrou nesse ano que nem sempre que dinheiro, né, não é tudo, né? Ficamos na frente de clubes com orçamento muito maiores, chegamos a liderar o campeonato, então a gente está tentar, né, fazer essa equalização entre fazer um controle financeiro, reforçar o clube. A gente está conseguindo já trazer jogadores que antigamente talvez não viriam para o clube, porque hoje a gente tem a fama de paga em dia, que resolve, que não tem as dívidas, né? Então a gente tenta equalizar essa questão de estrutura, pagar as dívidas e montar time forte. A gente sabe que precisa de título, a gente ganhou um título recente do Campeonato Brasileiro, mas estava numa pandemia, é um título que a gente já tinha também. Então, reforçar isso, ajuda do torcedor, ajuda dos conselheiros, a gente caminhar junto. A gente teve uma grande vitória essa semana também, que foi a questão do STJD. A gente estava com receio de tomar uma punição com o mando de campo. A gente conseguiu fazer toda a prova, juntar os ofícios que nós conversamos com o policiamento no Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública, demonstramos que o clube fez tudo que dava para fazer, né? A gente ainda foi multado, a gente imagina que realmente teria essa multa, mas para vocês entenderem, o ABC teve uma multa maior do que a nossa, né? Então, sim, a gente entendeu como uma grande vitória também esse ano no STJD. A gente não teve nenhuma punição, perdeu o mando de campo, multa alta, tudo a gente conseguiu resolver dentro da normalidade.
E é isso, moçada. Caminhar todos juntos, que 2024 seja um ano mais vitorioso para a gente. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Felicidades para você, para sua família, para você também no lado profissional. Que 2024 seja espetacular para todos vocês. Brigadão, Feliz Natal e um próspero ano novo, doutor Rodrigo. Isso aí, tamo junto. Feliz Natal também, um próspero ano novo para você, para toda a equipe, para todo torcedor colorado. Que 2024 a gente comece com o pé direito, dia 17 já tem novamente. Eu tô até com saudade já. Depois de Natal eu fiquei uma semana, não quero nem saber de futebol. Na outra semana eu já estava acompanhando tudo. E primeira semana já começa a copinha, né? E a gente já volta naquele pique novamente, vai dar tudo certo.